Vambora, Josias, manchete virou do UOL. Adoro quando a manchete vira e a gente tem esse gancho aqui, ó. E aí, a notícia agora, vamos virar para a notícia, vamos para a manchete. E é uma coisa extremamente importante nesse pacote de combate ao crime organizado, que é a união de forças, né? Todo mundo tem que se unir nessa história para combater o crime organizado. Não é só um lado que vai resolver isso, como o próprio Lincoln Gakia dizia ontem aqui pra gente, não é apenas uma lei que vai acabar com o crime organizado, né? É preciso muito mais, além de políticas públicas, de ação dentro dos presídios e um monte de coisa. Qual é a notícia neste momento? 7 líderes do Comando Vermelho no Rio são transferidos para presídios federais. Essa é a notícia neste momento. A gente tem até aí as imagens, é isso, Lu? São imagens justamente dessa transferência feita hoje e que traz aí uma importante ação para o combate ao crime organizado. 7 presos que são apontados como líderes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro foram transferidos para presídios federais após a determinação da Justiça. Essa decisão veio após a operação policial mais letal do país, que deixou 121 mortos no estado. Criminosos deixaram a penitenciária, né, e foram levados ao aeroporto do Galeão, onde embarcaram em avião da Polícia Federal. A informação é da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio. O estado para onde eles foram levados não foi informado. A expectativa é que eles sigam para 2 unidades federais diferentes. A transferência dos presos foi uma determinação feita pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio. E ela é considerada uma das medidas da Operação Contenção, que é essa mega operação que a gente está discutindo bastante e que deixou 121 mortos agora no final de outubro. Vamos lá, Josias. Qual a importância dessa transferência? O que isso está dentro do pacote do combate ao crime organizado? Essa providência vem bem, mas chega muito tarde. Isto é, não precisa de lei nova para que isso ocorra. Já é habitual que estados peçam à União que abra vaga para criminosos, sobretudo as lideranças do crime organizado, nos presídios federais. Por que chega tarde, Fabíola? Porque no dia daquela operação, que levou mais de 2.000 policiais às favelas do Complexo do Alemão e da Penha, naquele mesmo dia, enquanto a polícia agia, o crime organizado, de dentro da cadeia, ordenava o contra-ataque. Bloquearam-se vias no Rio de Janeiro, ordenaram-se a formação de piquetes, de barricadas para inibir a subida da polícia. Então, estava lá, os criminosos estavam comandando a reação de dentro da cadeia. Por que é que o governo do Rio de Janeiro, sabendo que faria essa operação tão estratégica, que considerou um sucesso, por que não mandou esses líderes criminosos que têm celular dentro da cadeia, que fazem e acontecem mesmo estando presos, por que não mandou para o Presídio Federal antes da operação? Por que está fazendo agora, só dias depois dessa operação, que resultou lá em 121 cadáveres? Então, isso realmente mostra que o planejamento que o governo do Rio alega ter feito tem falhas e que não é à toa que agora essas falhas estão sendo esquadrinhadas, ou pelo menos deseja-se que elas sejam esquadrinhadas nesse procedimento aí que o ministro Alexandre de Moraes inaugurou, né? E em relação à legislação que está sendo agora encaminhada na Câmara, Fabíola, essa proposta relatada pelo Guilherme Derrite, o que ele está dizendo esta proposta vai incluir uma previsão para que o preso da facção criminosa, se for líder da facção, que ele comece a cumprir a sua pena já no presídio federal. Em vez de ser mandado para Bangu, no Rio de Janeiro, ou para presídios de São Paulo, foi preso, é líder, pela lei, deve começar a cumprir a pena no presídio federal. Isso, em primeiro lugar, não precisa de lei para isso, né? Como dissemos aqui, hoje já é trivial essa providência de enviar líderes de facções para presídios federais. Então, não precisa de lei nova. Apenas a novidade é que, pela proposta que o Derrite está encaminhando, o início do cumprimento da pena já se daria
não haveria o estágio, nem passaria pelo presídio no Estado, já iria para um presídio federal. E a outra evidência, Fabiola, é de que isto ocorre porque há uma falência nas penitenciárias nos estados. Isso ocorre, a necessidade de trancafiar líder de facção em presídio federal, isso acontece porque os presídios nos estados eles são dominados pelas facções. As facções criminosas dão as cartas dentro do presídio. Então, isso daqui, a necessidade de trancar líder criminoso em presídio federal, é um reconhecimento da falência do sistema prisional. O Estado não consegue controlar as cadeias e aí sente a necessidade, consegue nem evitar que entrem os celulares nas cadeias. Então aí sente a necessidade, vamos mandar para o presídio federal. Que vimos aí, outro dia ainda tivemos uma fuga no presídio federal, mas ainda no Brasil, os presídios, as penitenciárias federais, elas são de fato mais seguras do que as cadeias nos estados. Ali as facções estão dominando. Então, é um reconhecimento, essa necessidade de trancar líder em presídio federal, um reconhecimento de que nos estados a coisa fugiu ao controle, Fabio. Olha só, Josias, a gente falando aqui sobre essa mega operação do Rio, a análise disso. Aliás, eu até tinha citado aqui durante a entrevista que a gente fez com o delegado da Polícia Federal, mas eu queria também te ouvir sobre isso. O governo do Rio pediu mais tempo, Josias, para apresentar tudo o que o Alexandre de Moraes pediu para que o governo apresentasse, inclusive as imagens e tudo mais. Pediu mais tempo. O que isso significa, hein, Josias? Como é que você vê a atuação do Alexandre de Moraes nesse caso? Isso é outra anomalia, né, Fabiola? Porque, em tese, a aferição da operação policial no Rio de Janeiro, a análise dos procedimentos da polícia, se foi correto, se não foi, se houve abuso de poder, se exagerou no uso da força, ou se não, se utilizou a força de maneira proporcional para reagir à bandidagem, tudo isso deveria estar a cargo do Ministério Público Estadual. Mas por uma dessas estranhezas da conjuntura atual, está fazendo esse serviço o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, por conta dessa ADPF, essa ação de descumprimento de princípio fundamental. Alega-se que a polícia estava descumprindo a Constituição nas operações que fazia no Rio de Janeiro. Houve a ação por iniciativa do PSB, um partido político, e está lá. Era o Fachin, passou do Fachin para o Barroso se aposentou e, por antiguidade, caiu no colo do Alexandre de Moraes. O relator-geral da República está cuidando disso também. Alguém tem que fazer a aferição dessa operação policial, a análise do que foi feito no Rio de Janeiro. Se está tudo dentro dos conformes, se respeitou, inclusive, essas determinações que foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito dessa ação que corre lá. Então, isso precisa ser feito. Agora, é estranho que o Rio de Janeiro peça mais prazo, uma operação como essa, tão escrutinada, que está pendurada aí nas manchetes há dias, com forte questionamento sobre o planejamento, se foi ou não bem sucedida. Isso já deveria estar tudo engatilhado ali. O governo do Rio de Janeiro sabia que, em algum momento, seriam requisitadas as imagens das câmeras dos policiais, toda a documentação referente às necrópsias que foram feitas nos cadáveres, todas as informações referentes àqueles corpos que foram deixados lá na mata, mais de 6 dezenas de corpos que foram retiradas da cena pelos moradores. Então, tudo isso seria requisitado. Aí pedir mais tempo mostra que há ou uma dificuldade de reunir as informações e, portanto, aquela alegação de que foi tudo tão bem planejado cai por terra, ou estão construindo uma versão conveniente, Fabiola. Estão construindo, já mandaram um documento para o ministro dizendo que estava tudo absolutamente dentro da lei, não havia nenhuma irregularidade. Agora, por que estão pedindo prazo, né? Pode ser que estejam com a necessidade de construir uma versão para explicar, por exemplo, por que só vieram à luz até agora as imagens que mostram, aliás, trágicas imagens que mostram os policiais sendo feridos e mortos nessa ação da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro. Essas imagens vieram à luz.
mas as outras, que mostram os policiais em situação de combate, que seria adequado que viessem também à luz para ver se os policiais estavam, de fato, agindo adequadamente. Há uma outra imagem também que prontamente foi divulgada. Bandidos ali intocados numa dessas residências ali da Penha, foram cercados e aí acabaram se rendendo. Essa imagem que mostra o que a polícia deveria ter feito ali, que era cumprir mandados, prender bandidos e não executá-los, esta veio à luz. Mais de 20 bandidos que estavam ali numa residência, cercados, se entregaram. Agora, há cenas que não vieram à tona, e essas são sendo requisitadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Espera-se que apareçam, Fabiola.